que é Alzheimer? Hoje esse vídeo vai retratar sobre esse assunto, sobre o que é Alzheimer. E eu posso falar com propriedade. Não que eu tenha diretamente o Alzheimer, mas o Alzheimer acometeu há quase 7 anos a minha família, e mais especificamente a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, minha mãe sempre foi o esteio da família, sabe aquela pessoa assim que é o centro da família, não somente para o marido e filhos, quanto para os irmãos, sobrinhos, tudo sempre foi a minha mãe. Minha mãe sempre foi o ponto de referência. Uma pessoa assim extremamente preocupada com tudo, com todos e sempre tinha uma palavra amiga e sempre tinha uma solução para cada problema. Quando não tinha, ela se desdobrava, ia atrás e acabava ajudando de alguma forma. Então, o Alzheimer acometeu a minha mãe há mais de 7 anos. E olha que foi precoce. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim, muito independente. Ela sempre soube o que ia fazer e como fazer. Nós todos tínhamos a confiança, se algo desse errado, poderíamos correr para o colo da minha mãe. Se a família tivesse transbordando de problemas, ai, vamos procurar a minha tia, minha irmã, que no caso seria minha mãe, né? E com o tempo, hoje, já sabendo assim do diagnóstico dela, hoje não, né? Há algum tempo já sabendo do diagnóstico dela, eu paro e vejo algumas mudanças que começaram a acontecer na vida dela e passou batido pela gente. Por quê? Primeiro lugar, eu não tinha ideia do que era Alzheimer. Segundo lugar, jamais na minha vida imaginei que essa doença, essa demência, né, como muitos chamam, poderia acometer alguém da minha família e principalmente a minha mãe. Mas aí, parando e analisando, essas mudanças, eu vi que ela se tornou uma pessoa assim com o tempo mais nervosa, mais explosiva. Não que isso seja o caso, o diagnóstico assim, né, para quem sintomas, né, para quem tá com o início de Alzheimer, mas o dela foi isso. E a agressividade dela aumentou muito, muito, muito mesmo. Ela começou assim, uns 2 anos antes do diagnóstico dela sobre o Alzheimer, ela começou a fixar assim pontos que eu digo nada normal. Ela sempre teve uma bolsinha que ela guardava o dinheirinho dela. E isso assim, antes de contar esse fato, minha mãe, isso ela começou com 58 anos, muito jovem. Porque a pessoa de 58 anos não é uma pessoa velha, é a pessoa que está em plena atividade, em plena vida. Então, minha mãe, com 58, mais ou menos, ela começou com um sintoma que nós não reparamos. Ela tinha uma bolsinha onde ela guardava o dinheirinho dela, e essa bolsinha direta, ela perdia essa bolsinha. Sempre, cadê minha bolsinha do dinheiro? Cadê minha bolsinha do dinheiro? Ela nunca sabia onde punha. E sempre acabava achando. E quando achava, e ela não pedia desculpa nem nada, simplesmente achou. E essa tal da bolsinha continuou essa história muito tempo. Durante assim mais de 1 ano, ela perdendo essa bolsinha. Só que depois desse 1 ano, do início das perdas da bolsinha dela, quando ela começou a perder, ela começou a acusar o meu pai. Você pegou a minha bolsinha, você está mexendo no meu dinheiro, por isso que minha bolsinha some. Aí quando achava a bolsinha, mais uma vez, ela não falava nada, nem desculpas, nem nada. Era uma coisa natural, como se ela tivesse achado. Tudo bem, ela nem se lembrava das acusações que ela fazia, acusações feias, que eram altas brigas, porque aqui eu estou resumindo muito, mas muito mesmo para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho assim. E tá.
Aí, dessa bolsinha, ela começou a perder as coisas dentro de casa. Onde está a minha toalha? Onde está a... Vou falar abertamente. A minha calcinha que eu pus aqui, a minha camisola. E tá, isso começou assim, ser diariamente, ela sempre perdendo alguma coisa. E sempre, ou ela, ou meu pai, ou nós, que somos duas filhas somente, né? Cada uma com sua vida. Que íamos lá, ajudávamos a procurar o perdido dela e achava e ficava por isso. Só, isso aí foi assim, igual eu falei, 2 anos antes do diagnóstico. E para chegar nesse ponto foi 1 ano antes do diagnóstico. Ela começou a ficar extremamente agressiva. Principalmente ela mirou o meu pai. Então, eram assim absurdos das implicâncias que ela começou a ter com meu pai. Meu pai ia tomar banho, não poderia fechar a porta, porque se ele fechasse a porta, da cabeça dela, ela falava que ele estava fazendo algo errado dentro do banheiro, então ele não podia trancar a porta. E esse algo errado dentro do banheiro, que ela tinha na cabeça dela, só ela sabia o que era o algo errado. Então ele tinha que tomar banho de portas abertas, tanto do quarto quanto do banheiro do quarto. E num desses banhos, uma vez ela entra com um rodo dando rodada nele, porque ele estava demorando no banho. Então ela começou assim com uma agressividade física, que a psicológica ela já estava tendo, né? E daí nós começamos a preocupar. Só que não tínhamos na cabeça o Alzheimer, porque não sabíamos o que era o Alzheimer. E começamos a ver esse tipo de violência da minha mãe, que infelizmente só foi crescendo. E começamos a pedir a ela que fosse a um médico. E cada vez que eu ou minha irmã tocava no assunto de um médico, o que que acontecia? Ela ficava assim extremamente possessa. Ela falava assim: "Vai embora, vai cada uma para sua casa. Vocês não têm nada a ver com minha vida. Nada a ver com minha vida, some daqui". Então era assim, aquela explosão de sentimentos de ódio, de raiva, de nervo, de tudo. E não lidando satisfeita com isso, coitada, na cabeça dela, ela começou a implicância com o vizinho, lugar onde ela morou praticamente mais da metade da vida dela, vizinhos assim, mais de 30 anos, ela começou a implicar. Ela pegava cocô do nosso cachorrinho, do nosso, não, da cachorrinha que ela tinha, jogava na casa do vizinho, abria a bangueira, jogava na casa do vizinho, até que o vizinho veio reclamar pra gente, falou: "Ó, sua mãe tá ficando louca, olha o que que ela anda fazendo". E realmente era um absurdo. E vindo da minha mãe, que a vizinhança inteira amava a minha mãe, ama ainda. Mas na época eu já não estava amando tanto, porque eu não sabia o que estava acontecendo, pensando que ela estava ficando louca. Aí nós nos preocupamos mais ainda, mais. E eu tenho um amigo que é psicoterapeuta. Liguei para ele e contei a situação do que estava havendo assim nos últimos 2 anos, né? E eu falei: "E como faz para internar minha mãe? Porque tá demais". Gente, muitas pessoas que estão ouvindo essa história vai falar: "Nossa, internar a mãe?". É porque nós passamos por pedaços que eu não vou relatar aqui, que foram horríveis, horríveis. Minha mãe, ela se tornou extremamente violenta e isso era um perigo para quem ela estava sendo violenta, que no caso era meu pai, e principalmente para ela, ela era um risco para ela mesma, né? Pelas violências, atrocidades mesmo que ela estava fazendo. E aí o meu amigo disse: "Olha, Jaque, eu não posso internar sua mãe, ela não é minha paciente, eu não tenho histórico médico com ela, então eu não posso fazer isso. Não posso nem indicar uma internação para ela. O que vocês podem fazer é o seguinte: no momento de crise desse, de violência dela, vocês dizem no corpo de bombeiro, eles vêm, vão ver o ato dela naquele momento e vão pegá-la à força
e vai levar para um hospital para ser internada, no caso, é na área de psiquiatria. Aí sim vocês podem entrar em contato comigo e eu vou para poder auxiliar e assim começar um tratamento e ela ser internada. Tudo bem. Conversei com minha irmã, sentamos, conversamos com meu pai, conseguimos um espaçozinho, porque minha mãe já não desgrudava mais do meu pai. Conseguimos, não me lembro nem como, para poder conversar com meu pai a esse respeito. A resposta do meu pai foi única. Falou: vocês não vão internar a sua mãe, pode deixar que eu cuido dela e arco com tudo que ela fizer. Falei: meu Deus, tá bom. Só que as violências não pararam por aí. Não pararam, ela se tornou mais agressiva ainda. E sempre com meu pai, sempre com meu pai. E as coisas que ela já fazia antes, normais, que era limpar uma casa, fazer almoço, o dia a dia dela, ela começou já a ficar escassa, ela não fazia mais. Não fazia mais. E a gente ficou louca, a gente não sabia o que fazer. Aí, no caso, nós, isso eu tô falando nós, resolvemos a fazer um tratamento espiritual com ela. E ela aceitou ir num tratamento espiritual assim, sem falar que era para ela, né? Claro. Foi através desse tratamento espiritual que falaram para ela que ela teria que procurar um médico para continuar esse tratamento espiritual, porque eu já havia contado para eles o que estava acontecendo durante esses anos com ela, né? E essa pessoa, nesse tratamento, resolveu nos ajudar conversando, porque viu que ela estava gostando desse tratamento espiritual. Falou com ela, falou: "Ó, mas para a senhora continuar o tratamento aqui, a senhora vai ter que procurar um médico. A senhora topa procurar?" Aí ela: "Não, eu vou procurar." Eu fiquei assim, maravilhada de tanta alegria, porque a gente há mais quase anos tentando fazer com que ela fosse no médico, ela não ia e ela resolveu. E eu me lembro que isso foi em um novembro, acho que de 2013. Isso mesmo, 2013. É 2013 ou 14. Nós fomos procurar um neurologista. Só tinha vaga, isso no particular, hein? Só tinha vaga para janeiro. Acho que dia 10 de janeiro, por aí. E marcamos, tá? No dia 10 de janeiro ou 11 de janeiro, não sei, do ano seguinte, ela foi ao médico, pediu todos os exames, ele já notou algo assim, e ela muito agressiva com o médico, porque, nossa, qualquer coisinha que falasse com ela se tornou milindre. Era por causa dela, era para ela, tudo que fizesse assim na vida era alguma coisa de maldade com ela, que ela tinha isso na cabeça dela. Então fez todos os exames, descartaram todos os outros diagnósticos que poderiam ser, até que fez o teste também, né, teste de memória, e constatou no dia 15 de janeiro o Alzheimer. Aí a casa caiu. E eu fui procurar pesquisar o que era Alzheimer, porque até então eu só tinha ouvido falar vagamente. Eu fiquei assim, perdida. Eu e minha irmã, nós perdemos o chão. Foi como se nós estivéssemos perdido a nossa mãe na época. Foi um horror. Eu fiquei uma semana de luto. Eu só chorava. Eu falava: eu quero chorar porque eu quero absorver tudo que tá acontecendo. Porque minha mãe sempre foi tudo na nossa vida, como eu disse, o nosso esteio. E de repente que eu descobri pelas redes sociais e orientação médica o que era o Alzheimer, eu entrei em pânico, pânico mesmo. Falei: perdi a minha mãe. Eu ia ler um artigo, quem tem Alzheimer vive de 3 a 5 anos. Eu falei: meu Deus, minha mãe com 59 anos, por aí, daqui 5 anos não tem minha mãe mais. Nossa, eu entrei em desespero total. Até que eu passei essa uma semana, fui respirar e falei: peraí, Alzheimer não pode ser só coisa ruim. E comecei a ver uns outros artigos assim relacionados ao Alzheimer. Comecei a ver uma luz no fim do túnel. E comecei a ver essa luz. E vi que nós poderíamos, não é
contornar, driblar, né? Eu acho que é isso que fala, essa doença. E resolvi até fazer uma página que chama o Bem de Alzheimer. Por que o Bem de Alzheimer que eu criei essa página? Para dar conforto a familiares que estão passando por isso, né? Então, o que eu queria falar para vocês, nesse resumo dos resumos todos, que depois eu vou vir com mais vídeos falando sobre esse assunto. O que eu descobri? Alzheimer. O que é Alzheimer? Alzheimer é a perda gradativamente de memória. É como se fosse uma pessoa com 50 anos que fosse regredindo na vida. Eu falo, é uma pessoa adulta que se transforma num jovem, do jovem se transforma num adolescente, do adolescente, pré-adolescente, pré-adolescente para criança, de criança para um bebê e de um bebê para a morte. Porque por que a memória de quem tem Alzheimer é a memória antiga que ainda faz morada neles? Porque a memória recente ela é perdida, porque eles estão regredindo. Então eles vão lembrando daqui para baixo, porque o que acontece hoje, amanhã isso já ficou lá para trás. Então, eles só vão lembrando do que tá lá atrás, entendeu? É mais ou menos isso. Aí, só para explicar um pouquinho, aí às vezes alguém que tá assistindo esse vídeo fala, nossa, então eu me encaixo em algumas coisas aí que foi falado no vídeo. Eu tô com Alzheimer? Não, gente, não é assim. Tem a perda de memória, que é por estresse, às vezes a gente é estressado demais, esquece as coisas. A cabeça tá cheia demais, a gente esquece algumas coisas, a gente troca as coisas do lugar, não lembra. Eu vou dar só um exemplo bem pequenininho. Você perdeu uma chave, o seu chaveiro. Aí você fala, meu Deus, perdi o meu chaveiro, onde está o meu chaveiro? Perdi meu chaveiro, cadê meu chaveiro? Aí você acha aquele chaveiro. Quando você achar aquele chaveiro, você vai pegar aquele chaveiro e vai dizer, nossa, achei o chaveiro. Ai, agora eu vou poder abrir a porta, o carro, sei lá. Não sei que chaveiro que é, né? Você fala assim, nossa, achei meu chaveiro. Graças a Deus, agora eu vou poder usar. Então, isso aí é perda de memória normal, que a gente às vezes perde as coisas. Mesmo que está acontecendo mais vezes, mas não leva para o Alzheimer. Porque se você tem Alzheimer, quando você acha esse chaveiro, o que você faz? Você olha para o chaveiro e pega o chaveiro, olha e não diz nada. Simplesmente você achou o chaveiro. Você esquece que esteve procurando esse chaveiro por muito tempo. Você só acha e simplesmente achou. Você não sabe por que você achou. Nesse momento você pode até esquecer que você estava procurando esse chaveiro. Então há essa diferença entre Alzheimer e perder memória por algum outro motivo. Mas nada que não possa ir procurar um médico, um neurologista. Não custa nada, né, gente? Ir no neurologista, fazer uns exames, descartar um monte de coisas, né? E o que acontece também? Eu vou falar num outro vídeo os remédios, o tratamento de quem tem Alzheimer. O porquê. Sara, cura o Alzheimer? Não, não cura Alzheimer. Alzheimer, por mais que vocês leiam, Alzheimer não tem cura. Não tem cura. O tratamento de quem tem Alzheimer para manter o Alzheimer um certo tempo naquele nível, porque tem as fases do Alzheimer. Minha mãe, quando entrou no Alzheimer, quando foi diagnosticada, ela estava tipo entrando na fase 2 já do Alzheimer. Porque a fase 1 ela passou sozinha, coitada, e a gente sem entender o que estava acontecendo. Imagina o sofrimento. Mas isso eu vou falar em outros vídeos, que eu quero assim me dedicar muito a esse tema, o Alzheimer, porque eu quero ajudar a você que acha que está passando por isso, ou alguém à sua volta está passando por isso, eu quero ajudar.
Então eu vou fazer mais vídeos. E o próximo que eu vou falar é sobre os remédios e seu tratamento em relação ao Alzheimer. Então, se você gostou, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no meu canal, por favor. Isso é muito importante para eu continuar fazendo esses vídeos. Eu tenho que me sentir motivada, sabendo que tem muita gente assistindo, porque se ninguém assistir, eu vou fazer esse vídeo para quem? Eu quero ajudar vocês, porque às vezes alguém está pesquisando sobre o assunto e vai fazer que nem eu lá há 7 anos quase atrás, procurando e não encontrando nada que me esclarecesse. Mas uma coisa eu quero falar: não se assuste. A gente aprende a conviver com essa doença, e essa doença, ela não afasta as pessoas da gente, ela aproxima mais, porque o Alzheimer não é para o paciente. Essa doença não é do paciente, essa doença é para quem está em volta, que a gente muda os pensamentos, a gente se torna mais humanos, a gente se torna mais sensíveis, principalmente por aquele que a gente ama tanto e vê que a memória está se apagando mais e mais a cada dia. Então é isso aí, gente. Fico com meu carinho, com meu beijo, com minha luz, com Jackson, Melfi, blá blá blá. E fiquem com Deus. Deixem comentários aí. Pode deixar perguntas que, se eu souber, eu vou responder, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês.